A gente vê pela internet afora muitas informações que não correspondem à realidade. E a melhor forma da gente combater esse tipo de informação é com mais conhecimento e com a fonte, a indicação de onde a gente está tirando tudo aquilo. Então, para ajudar você a entender como funciona a redação do Enem, o que a gente deve ou não deve fazer, o que é proibido, o que não é, a gente vai analisar a redação da minha aluna Samile. A Samile foi a única estudante de escola pública em 2024 a tirar 1000 na redação do Enem. E ela fez o nosso curso de redação. Eu vou mostrar para vocês na redação da Samile as informações que muitas pessoas estão disseminando como se fossem verdadeiras, quando na verdade não é. Eu vou mostrar para vocês o que a Samile fez, que deu tudo certo, os repertórios que ela usou, como ela utilizou esses repertórios. Vou mostrar para vocês as técnicas e estratégias dela, ou seja, eu vou mostrar para vocês o meu método aqui na redação da Samile. Samile, gente, menina inteligentíssima, dedicadíssima, passou em 3 faculdades federais para fazer medicina e ela utilizou nessa redação os nossos métodos. Obviamente, não estou tirando o mérito dela pela dedicação que ela teve, mas eu fico muito feliz de ver tantos métodos que eu ensinei aplicados nessa redação. Então, eu vou mostrar para vocês tintim por tintim. Sem mais delongas, vamos lá? Essa aqui é a redação da Samile, tirei aqui os dados dela, só deixei o nome completo e assinatura para vocês perceberem a redação. Essa redação também está disponível, né, na cartilha, tanto que o próprio INEP divulgou, quanto na cartilha também do Lucas Felp, uma cartilha muito conhecida. Vamos lá, então, analisar a redação dela. Vou deixar no original aqui, porque eu quero mostrar algumas coisas importantes da divisão silábica e tudo mais. Começando aqui, então. No período colonial brasileiro, a cultura dos indivíduos escravizados foi suprimida para facilitar a dominação e a exploração desse grupo pelos europeus. Lembrando, gente, qual foi o tema dessa redação, né? O tema dessa redação foi os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E, claro, também não me apresentei, né? Então, para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu sou a professora Giovana Berbert e trabalho com redação para o Enem, vestibulares e concursos. Então, vamos voltar para cá. Lembrando que ela coloca o repertório do período colonial, que na maioria das vezes, por ser considerado um evento histórico, um período histórico, a gente colocaria com letras maiúsculas. Mas você sabe o que é o engraçado? O engraçado é que a cartilha do INEP, né? Aquela cartilha que ficou muito famosa por falar de repertórios de bolso, agora nessa reta final, ela fez uma análise da redação da Samile, ela marcou um desvio que a Samile não cometeu, vou mostrar para vocês onde que ela marcou esse desvio, e a cartilha colocou. E o período colonial, que deveria ser com letra maiúscula, a cartilha não falou. Então, ficou um pouco engraçado isso, né? E outro ponto interessante, a redação nota 1000 não é uma redação perfeita. A redação nota máxima não é uma redação isenta de erros. É só uma redação que tem os erros tolerados pela banca. Essa informação é muito importante para você até ficar um pouco mais tranquilo, que a gente encontra desvios nas redações nota 1000. Só que existe uma tolerância para alguns desvios. Então, se você escrever dentro dessa tolerância, dentro dessa margem, sem problema algum, ok? Então, vamos lá. Apesar do lapso temporal, a desvalorização da herança africana permanece sendo uma realidade presente no país, assim como no contexto escravocrata, o que se configura como um problema que agrava a exclusão social dos cidadãos negros. Diante desse cenário, é essencial analisar a inoperância governamental e a falha do sistema educacional como fatores que intensificam tal revés. Vamos já analisar coisas importantes aqui dessa introdução. Giovana, eu queria que a gente lesse a redação toda para depois voltar e falar. Então, o que você pode fazer? Você pode dar um print aqui na tela, se você quiser, ler depois, procurar essa informação, essa redação nas cartilhas e voltar. Mas aqui a gente já vai fazer a análise de parágrafo por parágrafo, tá? Eu trabalho com os meus alunos um checklist. O que é o checklist? São coisas básicas que eles têm que conferir na redação deles para ver se eles cumpriram com todas as bases da redação. Professora, de onde você tirou esse checklist? O meu trabalho de analisar as redações nota máxima de vários anos e observar o que essas redações têm em comum. Então, a partir disso, eu criei o checklist para os meus alunos. Nas minhas aulas, eu explico que algumas coisas ali aparecem na maioria, em outras aparecem em todas as redações. Porque aí eles sabem o que eles estão fazendo por segurança e o que eles estão fazendo por obrigação, ok? Então, beleza. O que a Samile faz? Primeira coisa que eu acho muito importante, do Enem de 2024 para frente,
a gente percebe que está tendo uma preferência por repertórios, pelo menos da introdução, que sejam repertórios específicos do tema, que tenham uma relação mais direta com o tema. Por que eu falo isso? Às vezes você não é dessa geração, mas nós tivemos várias introduções no passado que eram introduções muito engessadas, que focavam basicamente numa comparação mais genérica de problemas no passado, e aí problemas de forma bem genérica, sem citar nenhum, e o paralelo com o problema atual. Então perceba que isso daqui, a gente vê uma comparação muito vazia, porque são problemas do passado com problema atual. Não é uma relação mais pertinente, não é uma comparação mais direta. É como se fosse, sabe aquela pessoa que para puxar assunto com você, ela fala do clima? É mais ou menos isso. E aí o que a gente tem percebido nas redações do Enem desses últimos anos? Uma tendência, uma priorização da articulação com repertórios mais pertinentes e mais específicos. Então a Samília, ela foi muito feliz quando ela fala do período colonial, porque ela faz um paralelo bem direto. Vou marcar para vocês esse paralelo aqui. Perceba que ela está falando, olha só, dos indivíduos escravizados, para ela poder falar da dominação e da exploração desse grupo pelos europeus e fazer um paralelo com o Brasil. Ela coloca, de forma muito feliz, uma frase de transição que é apesar do lapso temporal. Então ela mostra para o leitor que ela tem consciência que ela está usando um repertório de, assim, uns 500 anos. Então ela deixa claro que, olha só, eu entendo que nós temos uma diferença temporal, corretor. Eu entendo que a gente tem essa variação de uma época para outra. Só que mesmo assim, eu vejo que esse problema, ele permanece sendo uma realidade. Então, mesmo que muitos anos se passaram, a gente tem um problema que é muito semelhante, da mesma forma que foi no contexto escravocrata. Então, olha que interessante. Essas comparações que ela faz de, apesar do lapso temporal, permanece, e assim como o contexto escravocrata, é muito importante para que ela faça também a ligação por sinônimos. Os indivíduos escravizados, ela está fazendo uma referência a quem? Ela está fazendo uma referência a hoje os cidadãos negros. Então ela está falando que no passado eram com os indivíduos escravizados, hoje é com cidadãos negros. É a comparação. Eu falo muito sobre isso com os meus alunos no curso. Gente, um repertório bem articulado é um repertório bem comparado. Quanto mais comparações você conseguir fazer entre o repertório e o tema da sua redação, o problema da sua redação, mais feliz você vai ser. Então a gente teve o apesar do lapso temporal, que é uma comparação de passado e presente, o permanece e o presente, que é outra comparação que ela está fazendo, que enriquece muito a redação. A gente tem a ideia do contexto escravocrata para fazer uma comparação com o período colonial brasileiro. A gente tem a ideia do suprimida, da dominação e da exploração para poder, deixa eu até voltar aqui, que eu não quero essas cores, eu quero o azulzinho. Para fazer uma comparação ao suprimida, dominada e explorada, para fazer uma relação com o quê? Com desvalorização. Então, ela está fazendo essa ideia até para surgir também um paralelo com exclusão. É como se ela pensasse em uma regra de 3. Como se ela pensasse assim, ó, período colonial tá para contexto escravocrata, que está para presente do país. É uma ideia de regra de 3. Ela problematiza claramente a questão, dizendo que há uma desvalorização. Então, olha a problematização. Ela usa uma palavra com juízo de valor, que é desvalorização. Ela usa a expressão problema, ela usa a expressão agrava. Então, ela não deixa dúvidas para o corretor que aquilo que ela está falando é um problema. Ela segue o nosso checklist à risca. A Samília segue o checklist à risca. Ela faz tudo. Tudo ela faz. E agora ela vai explicar pra gente, ela tá antecipando na introdução, que ela vai explicar para nós 2 argumentos para falar desse problema. O primeiro é a inoperância governamental e o segundo é a falha no sistema educacional. Perceba que ela não tá falando que ela vai discutir as causas do problema, que é um erro muito comum dos alunos. Veja, raramente a gente consegue, na redação, discutir as causas do problema. Na maior parte das vezes, a gente está discutindo fatores que intensificam o problema, e o revés aqui é um sinônimo de problema.
O que seria, Giovana? Fatores que intensificam. Seria fatores que tornam esse problema mais grave. Essa é a ideia. Fatores que intensificam são fatores que agravam esse revés. Por que não usar causas, Giovana? Porque quando a gente está falando de causas, a gente está falando de questões que deram origem ao problema. Aqui eu quero que vocês falem para mim de questões que dificultam a solução do problema. Essa é a ideia. Então, a diferença de causas para fatores que intensificam é que a causa dá origem ao problema e o fator que intensifica torna o problema mais grave. É essa a ideia. Vamos para o desenvolvimento 1 agora, entender como que o governo é culpado pela desvalorização da herança africana. Então vamos lá. Nessa perspectiva, o escasso interesse estatal. Eu vou até marcar com vocês aqui, de forma interessante, como ela tem um vocabulário vasto, mas é um vocabulário que ela já foi preparada para o Enem. Ou seja, ela não chegou pro Enem, no Enem, né, e ficou pensando em repertórios. Ela não ficou assim, repertórios de palavras, tá, gente? Desculpa, um repertório vocabular. Ela não chegou lá e ficou pensando, que palavra eu uso, qual palavra eu uso. Não. Ela já foi preparada. Então, olha, inoperância governamental. Como é que eu marquei? Era para usar esse aqui. Inoperância governamental. Ela vai retomar com, vamos lá, escasso interesse estatal. Depois ela retoma com ineficácia governamental, para ela não ter a repetição desses termos. Então, ela evita ficar repetindo. E durante o texto, ela retoma falando, por exemplo, com governo. Ela usa políticos em exercício. Então, ela não fica usando toda hora ineficácia, inoperância. E por mais que vocês pensem assim, nossa, professora, eu não posso usar repetições. Olha só, ela usa governamental aqui, ela usa governo aqui e ela usa governamental aqui. Mas se você perceber, existe uma distância entre esses termos. A repetição por si só, ela não é proibida. Não quer dizer que se você usa a palavra uma vez, você nunca mais pode usar. Não é isso. Você só tem que tomar cuidado para distribuir essas expressões de uma forma que não pareça repetitivo, redundante para o corretor. Mas como que ela culpa o governo, Giovana? Por que ela tirou 200 na C3? O que ela fez de diferente para ela tirar 200 na C3? Ela vai pegar um argumento coringa, genérico, de bolso, chame como você quiser, um argumento que todo mundo usa, mas ela explica muito bem esse argumento na redação dela para ela mostrar que existe uma pertinência dela criticar o governo. Porque o que acontece? O repertório de bolso, ele é aquele repertório que você usa, ou argumento de bolso também, é aquele argumento que você usa sem relação. Você só joga ali, tá no seu bolso e você joga. Quando você consegue conectar, quando você consegue ligar, deixa de ser de bolso. E aqui a ideia é você conseguir mostrar o que o governo tem a ver com o problema. Como que o governo é responsável por esse problema. Olha o que ela explica. Primeiro, ela traz aqui um embasamento teórico para ela mostrar que ela não está criticando o governo porque ela tem rixa com o governo, porque ela odeia o governo. Não. Ela está fazendo essa crítica embasada no que o Raimundo Faoro falou. E quem é o Raimundo Faoro? Ele é um teórico brasileiro. Então, ele disse o seguinte, que o governo, muitas vezes, ele prioriza os próprios interesses, ou seja, os interesses do poder, e aí pode ser o interesse de um político, pode ser o interesse da União, mas está priorizando o interesse dele em vez de cumprir, de atender às necessidades do povo. Então, em comparação às necessidades do povo, o governo dá atenção aos seus próprios interesses. E aí ela faz a frase de transição, em conformidade com o Faoro, ou seja, do jeito que ele falou, eu tenho uma aplicação. De acordo com a visão dele, eu aplico isso agora para o Brasil. Os políticos em exercício, ao se preocuparem apenas com seus proveitos pessoais, ou seja, a se preocupar apenas com o próprio bem-estar, em se manter no poder, não tomam medidas efetivas para valorizar a herança africana. Se ela tivesse parado aqui, ela não teria tirado 200 na C3. Por quê? Medidas efetivas e valorizar a herança africana é muito genérico. Mas como que ela reverte o jogo a favor dela? E isso pode estar fazendo você perder ponto aí na competência 3 também. Ela reverte o jogo a favor dela quando ela dá o exemplo: investir na criação de espaços destinados a exposições culturais e artísticas dos cidadãos afrodescendentes. Ou seja, ela não está criticando o governo de forma coringa. Ela não está jogando o argumento do governo. Ela está aplicando. Ela está dizendo que, olha, leitor, é o seguinte, tá vendo o governo aqui? Ele não se interessa com a cultura africana. Por quê? Porque ele não está criando espaços, e nesses espaços seriam espaços destinados a
a essas manifestações. Aqui está o meu exemplo concreto. Aqui está a minha articulação. Aqui está a minha comparação. E aí ela vem finalizar com a consequência, que é um ponto que eu também coloco no checklist. Sendo assim, a ineficácia governamental, então ela retoma o argumento para ela lembrar o corretor sobre o que ela está falando. Acarreta significa resulta. A marginalização não é acarreta na, muitos alunos colocam acarreta na, mas é acarreta a marginalização social desse grupo, que são os cidadãos afrodescendentes. Um outro ponto importante, você tá aí, ó, ai, Giovana, eu tenho que colocar sinônimos. Você pode usar também hiperônimos, como, por exemplo, não tem como colocar um sinônimo do problema, não tem como colocar um sinônimo direto, coloca igual ela colocou aqui, ó, de tal revés. Tal revés é uma forma de retomar o problema sem ter que citar a desvalorização da herança africana de novo. Então, ela usa desse grupo. Já que suas manifestações são negligenciadas e silenciadas, então a gente tem uma retomada do argumento. O governo, ele é muito errado porque ele silencia e ele negligencia a cultura dessas pessoas. Então, mesmo após décadas da abolição da escravidão, ela está retomando no que, Giovana, que ela está retomando aqui? Meu filho, ela está lá na introdução. Ela voltou um pouquinho na introdução, mesmo após décadas da abolição da escravidão. Giovana, mas na introdução ela não falou da abolição. Não, mas ela falou da escravidão. Continua perverso para a população negra. E aí ela fala da população negra porque ela já tinha colocado desse grupo. Então, desse grupo aqui de novo vai ficar redundante. Gente, olha só a linha de raciocínio. Perceba que a Samile, ela tem o que eu gosto de chamar de linha de raciocínio, porque você pode ter o mesmo argumento para vários temas, que no caso aqui é negligência governamental. Não tem problema você ter o mesmo argumento. Mas quando você tem a linha de raciocínio que realmente se aplica, você consegue fazer as conexões necessárias. Então, a conexão é os políticos, eles se preocupam só com seus proveitos pessoais. Isso se aplica no tema desta forma e a consequência disso é essa aqui. Então, perceba que nessa linha de raciocínio é como se o que eu ensino para os meus alunos é o como e o e daí. O que é isso? É como aquele agente falha, então como que o Estado está falhando e daí qual é a consequência dele agir dessa forma. Vamos ver se ela repete essa linha de raciocínio agora na escola? Vamos ver se dá para fazer isso? Além disso, agora aqui ela já vai falar da falha do modelo educacional. Vamos escolher uma outra corzinha aqui para a gente conseguir ver esse paralelo que ela faz aqui. Vamos pegar um rosinha. Então, olha só, a falha do modelo educacional. Aqui ela usou falha do sistema educacional. Você percebe que ela dá uma variada nos termos também para não ficar muito repetitivo. Então, a falha do modelo educacional acentua a desvalorização das raízes da África no país. Nesse sentido, o sociólogo Emile Durkheim afirma que a escola é o segundo mecanismo de socialização do indivíduo, que molda seus hábitos e seus comportamentos. No entanto, as instituições de ensino promovem um ensinamento que aborda apenas a perspectiva eurocêntrica. Então, as instituições de ensino, elas promovem um ensinamento que aborda apenas a perspectiva eurocêntrica da história nacional e não retratam a contribuição do patrimônio africano para o desenvolvimento do Brasil. Dessa forma, a manutenção desse sistema de educação enfraquece o sentimento de pertencimento dos cidadãos afro-brasileiros e a formação de laços identitários, uma vez que perpetua o apagamento da memória negra ao não ensinar suas crenças e suas tradições. Vamos lá. Aqui ela, então, não fica repetindo sempre, então ela fala de modelo educacional, escola, instituições de ensino e sistema de educação. Você acha que a Samile pensou nesses sinônimos na hora da prova? Não. Ela já foi para a prova sabendo. Ela já treinou isso aqui. Então, por isso que é importante você ter essas informações e essas estratégias na sua manga, né? Você já vai protegido, né? O repertório, ela também não pensou lá. Ela já usava esse repertório. E aqui a ideia desse repertório é falar que a sociedade, ela molda os hábitos e os comportamentos. Só que ela quis dizer pra gente que na hora de moldar, a escola não tá moldando pro bem. A escola, na verdade, tá falando mais da perspectiva eurocêntrica e não está falando da contribuição do patrimônio africano para o desenvolvimento do país. Como a mídia, então vamos lá, olha o exemplo concreto aqui. Olha o que ela falou que a escola não faz. A consequência disso é o enfraquecimento do sentimento de pertencimento e a formação de laços identitários. Então, é o enfraquecimento, né, desse sentimento e o enfraquecimento da formação. Então, enfraquece o sentimento e enfraquece a formação de laços identitários. Por quê? Porque o apagamento da memória desse povo não está acontecendo. Por quê?
não estão sendo ensinadas as crenças e as tradições. Então, perceba que a gente tem aqui também um como, que seria isso daqui, e a gente tem o e daí, que seria essa consequência. Olha que chuchu, né? Ficou muito bem desenvolvido. Agora, como que ela resolve? Porque a dúvida de muitos alunos nessa altura do campeonato é pensar o seguinte: alguns alunos acham que essa parte que a gente marcou aqui de amarelo clarinho dificultará a proposta de intervenção. Então, a dúvida de muita gente é assim: Giovana, mas o que ela vai fazer agora na proposta de intervenção? Como que ela vai apresentar uma proposta de intervenção, já que ela colocou uma coisa tão específica? Ela vai ser repetitiva? Veja só. Sim e não. Ela vai dizer o seguinte: ela diz que é necessária a adoção de medidas para combater os desafios para a valorização da herança africana. Isso aqui é legal porque ela faz uma retomada dos argumentos e da tese. Então, ela faz uma retomada dos dois, do argumento e da tese. Mas ela consegue apresentar uma solução sem ficar repetitiva. Giovana, mas ela não retoma. Só que aqui ela vai ser estratégica também. Olha só. O Poder Executivo, o agente que já garantiu 40 pontos para ela, responsável pelo bem-estar social, detalhamento, mais 40 pontos, deve aumentar a visibilidade de exposições culturais dos cidadãos afro-brasileiros. Então aqui ela falou de criar espaços. Aqui ela fala de exposições culturais e ela fala para aumentar a visibilidade. Se você perceber, ela conversa um pouco com a ideia de exposições culturais aqui, então meio que ela está repetindo. Ela fala dos cidadãos, igual ela falou aqui, mas aqui ela fala afro-brasileiros e não afrodescendentes. Então, você nota que há uma estratégia para ela fazer isso daqui. Ela até repete, mas ela não literalmente copia a mesma frase, só que ela traz aquela mesma ideia. Por meio da criação, aí aqui ela volta na ideia de criação de espaços públicos, aqui ela traz a ideia de espaços, mas ela adiciona o públicos para essas manifestações. Ela usa manifestações aqui em cima? Usa manifestações, a fim de erradicar a exclusão social desse grupo. Onde que a gente leu exclusão social mesmo? A gente leu exclusão social aqui. Na introdução ela fez uma outra coisa que eu sempre sugiro para os alunos, que é trazer a consequência do problema. É apresentar uma consequência do problema na introdução para assim, colocar na cabeça do corretor que aquilo ali é um problema. Gente, não vai dar, claro, para desenvolver todas as estratégias, porque senão era só eu vender uma aula de 50 minutos que eu ensinava todo mundo a escrever redação. Mas ela consegue aplicar todos os métodos que a gente vai aprendendo ao longo do ano, todas as diretrizes que a gente trabalha para uma redação de sucesso. Só que ela vê, isso é uma coisa que você pode botar na sua cabeça. A redação de sucesso é uma redação que ela é parte por parte. É como se fossem pequenas peças de um quebra-cabeça se encaixando. Então, quando você consegue entender aquela partezinha, você consegue adaptar para vários temas, porque você entendeu o funcionamento daquela engrenagem. Essa é a ideia. A redação do Enem, ela é cheia de engrenagens que vão se conectando umas às outras e vão fazendo umas às outras partes funcionarem bem. Ok. Aí a segunda proposta, ela vem falar que as escolas devem inserir conteúdos que ensinem as crenças e as tradições. E se você observar, ela fala de crenças e tradições. Deixa eu apagar aqui que acabou ficando muito confuso, né? Pra gente conseguir voltar em tudo. Ela fala de crenças e tradições aqui, e aqui em cima ela fala de crenças e tradições. Para fortalecer o seu sentimento de pertencimento, aqui em cima ela fala de sentimento de pertencimento. A partir dessas ações, o patrimônio desse grupo deixará de ser suprimido, e aí ela volta aqui em cima no suprimido. Olha só que interessante. Como foi no período colonial, e aqui deveria ser também com letras maiúsculas, tá? Gente, por que é uma redação nota 1000? O que tem nessa redação que ela é uma redação nota 1000? As engrenagens funcionam muito bem. As partes da redação estão conectadas umas às outras. Você vê que houve um projeto, houve um planejamento para que uma ideia se conecte à outra e faça a outra funcionar, faça a redação girar. Então, não pense que redação é subjetividade, que redação é sentimento, que redação é inspiração. Na verdade, a redação é como se fosse um dispositivo. As engrenagens funcionam, as ideias funcionam umas conectando as outras. E quando você entende essas conexões que você precisa fazer, quando você entende que, na verdade, a redação ela é formada por várias partezinhas que se conectam e dialogam, vira uma chavinha e fica tudo mais fácil para você, beleza? Bom, lembra que eu falei com vocês que teve na cartilha do corretor uma marcação de um desvio, mas que não existe? Foi aqui, ó. Eles entenderam, né? Eu não sei qual foi a viagem na maionese que a galera que fez a cartilha do corretor, tá? Não foi a do Lucas Felps, foi a do corretor. Eles viajaram falando que
aqui, esse porquê estava isolado, mas não é o porquê que está isolado. Olha só, a vírgula antes do porquê é uma vírgula facultativa. Ela ocorre porque a gente costuma usar vírgula antes de conectivo que vai introduzir explicação. Então, antes de conjunções explicativas como porquê, uma vez que, já que, a gente costuma usar essa vírgula. E essa vírgula está aqui por causa disso, para antecipar o porquê. Só que essa vírgula está aqui para isolar, então nós temos duas vírgulas aqui, para isolar o tal qual abordado pelo teórico Raimundo Faoro. Eu não sei o que passou na cabeça do pessoal que fez a cartilha, não faço ideia, mas eles entenderam que essa vírgula estava isolando o porquê, quando na verdade essa vírgula está isolando o tal qual abordado pelo teórico Raimundo Faoro. Giovana, isso deu problema? Não, porque primeiro não está errado e segundo, porque o único desvio aqui foi com o período colonial e curiosamente o pessoal do INEP, quando fez a cartilha, não encontrou nisso um problema, certo? Não sei por quê. Mas nós temos uma redação muito, muito, muito bem estruturada. Então, mais uma vez, parabéns a Samile, que aplicou o método, que aplicou a checklist, que aplicou a linha de raciocínio, que entendeu como a redação do Enem é nada mais, nada menos do que um conjunto de engrenagens que funcionam muito bem funcionadas. Brincadeiras à parte, né? Se você quiser tirar alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, comenta aqui, deixa seu comentário, dá uma forcinha pra gente, segue aqui a nossa página, curte esse vídeo, manda para um amigo seu que tá precisando de ver essa redação como uma revisão da redação e comente também se você precisa de algum comentário, de algum conteúdo nessa reta final do Enem, ou se você estiver vendo esse vídeo também no meio do caminho, né, para sua preparação, comenta aqui também o conteúdo que seria útil para você, que vai ser um prazer falar sobre isso aqui e te ajudar. Um beijo, fique com Deus, até a próxima.